Turma, muito bom dia, tá? Vamos começar aqui a gravação e vamos iniciar a nossa aula. A aula hoje até tem gente que está precisando sair hoje por causa de consulta com o médico e a gente está tentando utilizar hoje a ferramenta. Essa parte expositiva da disciplina de fundamentos técnicas e análises hidrossedimentamétrica já está quase no final. A gente está aqui com a aula 3, né? Temos mais duas e depois a gente vai começar com a parte de vocês, tá? Em que vocês vão preparar aulas para mim, tá? Então eu vou passar para vocês quais seriam os assuntos e que vocês poderiam, a gente faz um sorteio, e quais os assuntos e vocês vão dar essas aulas para mim, tá? Vão repassar isso para mim, para a gente poder ter isso como a forma de avaliação até de vocês, ok? Então vou iniciar aqui. Estão vendo aí a apresentação do slide, né? Tá normal. Sim. Tá, então tá ok. Então vamos fazer uma continuação. Quando a gente está falando da carga sólida, a gente estava explicando na aula passada do transporte da carga sólida, ela tem vários tipos de transporte, né? O que a gente mais mede, ou o que a gente mais tem costume, tá? É o transporte de sedimento, fazer a medição do que está sendo arrastado, tá? Ou o que está em suspensão. Então esse é o mais normal que a gente faz, que a gente usa os medidores de garrafa, ou de saca compreensível, ou os garrafa alfa, ou os de bombeamento, né? Qualquer um desses equipamentos, para coletar esse sedimento que está em suspensão, tá? O de leito, que é o mais complicado, são exatamente esses daqui, tá? Esses aqui são os mais complicados para nós, que são os de salto, que a gente chama, né? Deslizantes de salto ou rolando. Esses são os mais complicados, tá? Por que são os mais complicados? A gente quase não tem um medidor, ou os medidores que a gente tem, como a gente já falou, que é o caso do Hell Smith, alguns problemas, determinados tipos de fundos ou de granulometria de sedimentos, para a gente conseguir visualizar com perfeição qual é a quantidade de sólidos, né, que estamos tendo naquele local, tá? Mas essas são as formas que as partículas de sedimento trafegam em um corpo hídrico, né? Ou elas estão em suspensão, ou elas vão estar saltitando, né, que eles falam, ou seja, elas batem no fundo e saltitam, e aí esse saltitar, dependendo do salto do sedimento, ela pode ser coletada como suspensão, tá? Porque o saltitar, ele bate no fundo, às vezes ele fica preso de repente com um jato de fluxo faz com que ela salte e aí pode ser coletado. Então essas são algumas das problemáticas, né, que a gente tem nas medições, tá? Ou seja, essa interação nessa faixa aqui, tá? Nessa faixa aqui. Muito bem. O termo carga sólida vai sempre ser referência do fenômeno qualitativo do movimento, tá? Pode ser suspensão, de arrasto, em contato ou saltante, ou seja, qualquer uma dessas 4 formas. Então, ela vai sempre referir a quantidade em movimento e ela vai ser dividida sempre nesses 3 itens: carga sólida de arrasto, carga sólida saltante e a de suspensão. A gente consegue medir arrasto e suspensão, porque arrasto a gente vai pegar lá no fundo, suspensão a gente vai pegar
com um amostrador vertical, de integração vertical, né? Ou com um bombeamento, um sistema de bombeamento ou até uma garrafa alfa, a gente pode estar pegando de suspensão. E o saltante ele vai estar aí nesse meio termo, né? Porque tanto de arrasto como de suspensão ele pode, enquanto arrasto, ser capturado pela armadilha lá no fundo, como em arrasto ele pode, num dos saltos, ele ser capturado pelo sistema de suspensão. Então, essa é uma das questões, tá? A de suspensão é a predominante, tá? 90% ou mais da descarga de sedimento. Então, ela é para nós a mais importante, porque quando a gente determina a descarga de sedimentos em suspensão, por ela representar 90% ou mais da nossa descarga de sedimento, ela passa a ser a mais importante para a gente ter ela como dado de medição, tá? Por que que é a mais importante? Quando o sedimento está em suspensão, ele tem a probabilidade de causar algum problema a jusante, tá? Quando diminuir a velocidade daquele meu corpo hídrico, ou em algum ponto que eu vou ter uma diminuição de velocidade ou diminuição da declividade do meu rio, e aí ele vai sedimentar causando um assoreamento. Tá? Então, essa é uma das razões dele ser tão importante. E como ele é 90% da descarga, os equipamentos para medição de sólido em suspensão são muito mais desenvolvidos e a gente tem muito mais equipamentos. O de arrasto, a gente tem 3 ou 4 equipamentos e assim mesmo, mais ou menos, né? Temos aí agora algumas novidades de uso de equipamentos que não eram voltados para isso, para fazer esse tipo de análise, mas ainda assim não é um grande foco, tá? A gente tem casos, por exemplo, no Taquari, em que a descarga de leito é muito grande, tá? Essa relação de 90% não é muito próxima. A gente tem aí o que a gente chama de fundo muito móvel, né? Ou fundo em dunas, tá? Então aí a gente também tem a necessidade e a obrigatoriedade de fazer uma medição de fundo, mas normalmente só a de suspensão já é interessante. Essa é uma das razões de quase 98%, sei lá, qual seria o número ideal das medições de sólidos que a gente tem no Brasil e no mundo serem as de suspensão. A gente só medir suspensão em um caso ou outro, quando há necessidade, fazer descarga de leito. Tá? Outra coisa também que a gente pode dizer é que sólido, carga de leito, em médios e grandes cursos d'água, vão aumentando a porcentagem à medida que a velocidade média, ou seja, a declividade, diminui para jusante. Tá? Então, à medida que eu for diminuindo a minha declividade da linha d'água, tá? Vai aumentando essa porcentagem de carga de leito. Ou seja, aquilo que eu falei, eu diminuo a minha declividade, eu diminuo eu aumento como é que fala? Eu diminuo a minha velocidade média, né? Consequentemente, com a minha declividade, vai aumentar a quantidade de sólido no leito, porque eu vou depositar. É o que acontece quando a gente chega numa barragem. Chegou numa barragem, como há uma diminuição brusca da velocidade, o sedimento tende a sedimentar, né? As partículas tendem a sedimentar e aí vamos ter os nossos problemas de assoreamento, ok? Então a gente tem diversos métodos, né, para determinação de descarga de sedimento. O básico que a gente tem é o método de Einstein, né, de Hans Albert Einstein, do filho do Albert Einstein, tá? Desenvolvido em 1950. E aí vem a famosa frase, né, que o pai pergunta, ninguém sabe ao certo se essa frase é real ou não, mas o Albert Einstein pergunta ao filho por que cargas d'água, ele estava estudando hidrossedimentologia, e o filho falando que gostava do assunto e não sei mais o que, e que queria desenvolver novas
novos modelos matemáticos, e o próprio Albert Einstein fala assim, meu filho, isso é coisa para louco. Então você imagina, se Albert Einstein acha que hidrossedimentologia é coisa para louco, imagine nós, né, o que a gente fala. Mas, graças a Deus, o filho foi à frente e nos deu os primeiros métodos de cálculo, tá? Lá em 1950, e depois a gente tem Vanoni em 75, ou Simons e Sentok em 92, tá? Então a carga de suspensão que é mantida pela velocidade, ou seja, quanto eu tenho velocidade e declividade, a minha carga de suspensão é mantida porque eu não tenho gradiente para deposição. A velocidade mantém o turbilhonamento e mantém o transporte, tá? Então, nesse caso, a medição é, de certa forma, fácil, ou seja, só utilizar o equipamento dentro das normas de cada um, sendo suficiente a coleta dessas amostras, a medição de vazão e a determinação da concentração dos mesmos, tá? Então, a fórmula básica de concentração, ou seja, a vazão de suspensão, tá, de sólido suspenso, tá, metro cúbico por segundo, vai ser 0,0864 vezes a vazão do meu rio vezes a concentração do meu sólido, tá? Se eu colocar a vazão em metro cúbico por segundo e a minha concentração em miligramas por litro, essa resposta aqui, tá, a vazão de sólido suspenso passa a ser tonelada dia, tá? Então, entrando com esses dados, eu tenho a resposta em toneladas dia, ok? Então, a concentração que vai me dizer quantas miligramas de sólido por litro eu tenho naquele local. Então, o que a gente faz quando a gente vai para um corpo hídrico para determinar a descarga sólida? Nada mais, nada menos do que eu vou, coleto uma amostra integrada, pontual, isso vai depender da técnica. Vou ao laboratório, determino também, aí vai depender da técnica do laboratório, posso usar granulômetro laser, posso usar pipetagem, sedimentação de fundo, filtragem e depois estufa, né? Eu vou determinar qual a concentração de sedimentos por litro, ou seja, eu tenho uma quantidade de líquidos que eu peguei, quanto que eu tenho, qual vai ser a concentração. E aí eu uso essa equação daí, uma equação simples, e eu vou ter aí quantas toneladas dia de sedimento aquele meu corpo hídrico está produzindo, tá? Ou tá, melhor, está transportando, tá? Essa carga de leito é mantida pela corrente, tá? Havendo atrito entre as partículas, ou seja, o que eu tenho lá no fundo, ela, de uma certa forma, ela não tem uma interação com a suspensão. Lembrando que a gente tem as três fases, né? Suspensão, de leito e a gente tem essa saltitante. Essa aqui, hora está lá em cima, hora está embaixo, mas como ela é muito pouca, tá? A taxa dessa partícula que está aqui nessa fase saltitante, né? Que ela, ou rolante, seja lá como a gente dá o nome, que hora ela está no leito, hora ela está na suspensão, a gente não leva muito em consideração, tá? A gente separa muito em dois. Uma como se fosse quase estática, que é a carga de leito, que é a carga que está no local, ou seja, o quanto que eu tenho ali, e a de suspensão, tá? Então as medidas são independentes. Considerando que a gente tem algumas dificuldades para medir carga de leito, devido principalmente aos equipamentos, tá? Normalmente são determinadas a carga de arrasto e a carga de material de leito, que são diferentes devido a essa carga saltante, né? Ou seja, a gente tem essa variação exatamente porque a carga saltante, ora está num corpo, ora está no outro. Ok? Então, aqui eu tenho alguns dos processos de descarga sólida, tá? Alguns dos manuais, dos artigos que falam sobre tal, certo? Do Vanoni, do Simons, do Carvalho, o livro do Carvalho, do Newton, né? E do Garcia, que fala sobre isso. Ok? Então vamos falar de algumas técnicas de amostragem para vocês. Começar com o material de suspensão. Então, de suspensão a gente tem
pontual instantâneo, pontual por integração e integração na vertical ou em profundidade, tá? As pontuais a gente usa em trabalhos específicos científicos, sendo mais rotineira a integração na vertical. As pontuais a gente pode utilizar quando a gente quer trabalhar com qualidade e a gente precisa só de um vislumbre inicial para determinar, olha, eu acho que a gente vai precisar fazer um estudo mais detalhado ou não, e que a gente precisa de uma informação expedita, aí a gente pode fazer uma pontual com a garrafa alfa a 60%, a 60 centímetros de profundidade, que a gente estaria em rios aí com 1 a 2 metros de profundidade, a gente estaria pegando ali um ponto de velocidade, a gente procura dentro do rio a vertical de maior velocidade, vai lá 60 centímetros e coleta como a gente faz com qualidade de água, né? Apenas para ter uma visão expedita, mas o mais rotineiro é fazer a integração na vertical. Tá? A amostragem por integração ela é coletada dentro de um tempo específico, normalmente superior a 10 segundos, que vai determinar aí a concentração média mais representativa que a pontual, né? Porque ele vai pegar toda parcela de água, desde da superfície até o fundo, e vai coletar aí uma representação de como esse sedimento está disperso ali. É claro que o ideal é que a gente tivesse uma garrafa a cada fase, né? Ou seja, se eu tivesse, por exemplo, dentro de um corpo hídrico, né? Eu tivesse aqui um amostrador a cada parte e que eu conseguisse abrir o bico de cada um desses amostradores dentro de um exato momento em que eles coletam igualitariamente o fluxo que estaria vindo aqui, né, cada um, porque eu tenho transporte de sedimento diferenciados a cada profundidade, tá? Meu sedimento ele tá num processo, como eu vou dizer para vocês, turbulento ali, então ele tem um transporte diferenciado cada um. Como a gente faz uma integração, aí essa integração faz com que isso passe a ser uma média, tá? Um apanhado desse transporte aqui em todo o perfil. Tá? Por isso que a gente trabalha muito com isso. Diga, querida. Eu tenho uma dúvida. Se funcionasse desse jeito que você falou, ter um amostrador a cada altura, não influenciar o que entra em cada garrafinha, uma não influenciar a outra, e como elas não podem se encher por completo, a velocidade também não ia ser um problema? Porque em cada parte, em cada altura tem uma velocidade. Exato, sim. É por isso que eu estou dizendo que seria aí o ideal, né? Não o plausível ou possível. São duas coisas diferentes. Ser ideal e ser plausível ou possível são duas coisas completamente diferentes. Você exatamente colocou aí o porquê que não se faz e a gente acaba fazendo a amostragem por integral. Exatamente, pela questão de que as velocidades em cada uma delas é diferente. A abertura poderia ser igual, mas o fechamento de cada uma. Estou chegando perto do limite do meu recipiente, ela fechasse automaticamente, né? E isso daí até eu poderia, pelo tempo de fechamento, se eu tenho um bico isocinético, até eu conseguiria determinar qual que é a velocidade em cada uma dos bicos, né? E aí eu estou falando de equipamento extremamente mecânico, com sensores, cambal, que no final não ia me dar simplesmente a estratificação, certo? É claro que criaram um equipamento para isso. Tá? O LIST é um exemplo disso, porque o LIST, você faz uma integral com o LIST e ele faz um perfil de velocidade e uma integração. Tá? Ele faz um perfil de velocidade
em que ele mede a concentração a cada ponto. Ele faz uma curva granulométrica de concentração. Tá? Por quê? Ele não armazena. O lixo ele tem um bico em que, à medida que ele vai descendo, passa o fluido, né, o rio, a amostra com o sedimento pelo um sensor laser. O sensor laser vai medir essa concentração naquele ponto, e ele continua, ele sai fora, ou seja, ele não fica armazenado. Eu garanto a isocinética, um processo isocinético, tá? Eu garanto que ele vai fazer a medição e eu consigo fazer a curva de velocidade. Tá? Então, essa ideia, exatamente, essa primeira coisa que você falou assim, professor, mas não dá para fazer. Não dá para fazer. Até que alguém pensou num método de liberar esse processo que foi a criação do lixo. Entendeu, Tamires? Entendi, sim. Obrigada. Nada, querido. Então, quando a gente faz a amostra de integração, usando os equipamentos mais antigos, a gente faz essa coleta, tá? A gente faz ela em várias verticais para permitir os valores médios. Então, já que eu estou fazendo uma média daquela vertical, tem que fazer várias para que eu pegue todo o corpo hídrico, tá? Dentro de uma seção, já que a distribuição do sedimento vai ser variável à largura do rio, ou seja, eu vou ter muito mais sedimentos numa borda, menos sedimentos numa outra, até porque eu vou ter fluxos diferenciados, tá? Pelo próprio relevo do fundo do meu canal, ok? Então, a distribuição ela é variável em toda a largura do rio. Então, aqui a gente vê um exemplo, tá? Em que eu tenho essa aqui é a minha curva de velocidade no meu rio e essa curva de sedimentos. Olha que engraçado que ela é exatamente inversa, né? Porque à medida que eu diminuo a minha velocidade, vai aumentando a minha concentração, porque vai favorecendo a minha deposição, tá? Então as curvas são inversas. E aí quando a gente faz a descarga sólida, que é velocidade versus concentração, ou seja, eu pego essas duas curvas, eu acabo tendo essa curva aqui, tá? Que é a taxa de descarga sólida do meu corpo hídrico, ok? Então, a distribuição é variável em toda a sua largura. A partícula em suspensão depende da velocidade horizontal, turbulência e peso, ou seja, vai depender que tipo de suspensão é, porque eu posso ter partículas de areia, partículas de quartzo, partículas de silt, né? Então, isso tudo vai depender, ou seja, o seu peso inerente e a velocidade do meu rio e que tipo de turbulência, né, que eu tenho ali para manter ela em suspensão. A medição ela é separada, suspensão do leito, tá? E aí na imagem tem a distribuição delas na transversal. Então aqui a gente tem alguns exemplos para alguns tipos de sedimentos. Então a gente vai desde areia muito grossa até a argila. Então a gente pode ver que à medida que vai aumentando a profundidade, também vai diminuindo a minha velocidade e, consequentemente, aumentando a minha deposição. Então, as areias são as mais suscetíveis, tá, à sua deposição no fundo, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que as areias elas têm um incremento bem grande aqui, ó, à medida que vai chegando ao fundo de deposição. Tá? Então, à medida que vai diminuindo a velocidade, o perfil de velocidade, as areias tendem a sedimentar. E isso daí é um normal. É por isso que a gente, quando faz a coleta de fundo, a gente vai ter muita presença de areia no fundo. Tá? Então, a areia é o que mais vai estar presente no fundo. Se isso não acontecer, é porque a gente tem ou uma velocidade muito baixa no meu rio, ou um aporte muito grande dessas outras componentes aqui, tá? Silt e argila, tá? Já que vocês percebem que tanto silt como argila, elas têm uma distribuição quase que comum,
né, em todo o perfil do meu rio, tá? Ou seja, dentro do perfil de velocidade. Uma coisa que a gente deve tomar cuidado é que não deve fazer amostra em local de águas paradas, isso é claro. Se eu tenho água parada, eu não tenho aí um transporte de sedimento, eu tenho uma concentração difusa dentro daquele meio, né? Que leva um tempo para sedimentar. Então não é ideal a gente fazer isso, tá? E a gente também evita amostragem atrás de bancos de areia ou pilar de ponte, ou seja, quando for fazer uma seção e por alguma razão formou-se um grande banco de areia no meu rio, eu evito fazer a jusante desse banco de areia ou do pilar da ponte. Ali em Coxim, exemplo, quem vai para a cidade de Coxim, quando a gente chega na cidade de Coxim, pela Ponte Nota da BR-163, à sua direita, indo em direção ao estado do Mato Grosso, à direita a gente tem o hotel Pintado Azul, se não me engano, e para baixo estaria a cidade, né, vamos por assim dizer. Para baixo, não se faz medição ali, ou seja, a gente tem que pegar uns quilômetros para baixo ali para pegar um trecho reto para poder fazer uma coleta como deve ser. E ali perto daquela ponte, a gente tem que fazer bem um pouco para cima do Pintado Azul, porque bem ali perto do Pintado Azul tem um banco de areia. Se eu fizesse ali na frente do hotel uma coleta, exatamente na frente do hotel, eu estaria sofrendo influência desse banco de areia. Por quê? Como ele tem um banco de areia, a velocidade, o rio chega, quando ele chega no banco de areia, eu diminuo ali a área da seção, consequentemente eu vou aumentar a velocidade. Se eu aumento a velocidade, eu começo a arrancar sedimento do topo do meu banco de areia e dar uma misturada com ele e fazer logo abaixo essa coleta. O que acontece? Eu vou ter uma medida errônea porque eu vou estar jogando sedimento que realmente não estava sendo transportado pelo rio, e aí eu vou começar a ter anotações, eu tenho aqui uma concentração muito alta de areia, areia grossa no transporte de sedimentos. Mas por quê? Porque você fez a medida no lugar errado. Então, isso é algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. A outra coisa que a gente tem que fazer também é medir a temperatura da água durante o processo para obtenção da viscosidade cinemática, já que algumas fórmulas de transporte de sedimento utilizam a viscosidade cinemática nos seus cálculos. Tá? E a medida da temperatura também, a gente fala que parece até ser uma coisa simples, uma bobeira, tá? Mas a gente fala porque às vezes acontece, as pessoas vão medir, colocam um termômetro, dão uma chacoalhada na água assim com o termômetro, achando que isso vai acelerar o processo de leitura. Não, você coloca o termômetro dentro da água, aguarda aí uns 5 minutos para regularizar, ou seja, para que a temperatura, você vai perceber que vai haver um movimento dentro do bulbo. Na hora que esse movimento parar, aí você regularizou, aí você faz a leitura, tá? De preferência quase na superfície, tá? Da água na sua horizontal, sem retirar ele da água que você faz a leitura, ou seja, o bulbo tem que estar molhado quando você faz a leitura. Você não molha na hora que estabiliza, você tira e lê. Você tem que ler com ele dentro d'água, tá? Fala, Tamires, não tem problema, pode falar. Quando a gente mede, eu sempre tive essa dúvida, na verdade. Quando mede a temperatura, de acordo com a profundidade, ela vai diminuindo. Isso tem alguma interferência nos cálculos depois? Assim, Hoje tem, mas uma média. Na verdade, vai diminuindo, mas não diminui tanto, né, Tamires? Assim, porque a gente está falando, vamos lá, quando a gente fala, quando vai medir em rios, a gente está medindo sedimento em rios, tem sim algumas influências, tá? Tem sim algumas influências, mas vamos na grande maioria, tá? Na grande maioria das vezes que a gente está medindo transporte de sedimentos, a gente está falando de rios aí com 2 metros de profundidade, média, né? Um pouco mais, um pouco menos. Eu não tenho aí uma estratificação térmica tão grande num rio com 2 metros de profundidade, tá?
eu vou ter uma estratificação de temperatura, quando estou falando aí para uns 8 ou mais metros de profundidade. Eu digo assim, eu fiz mergulho em rios quando eu era mais jovem, nos rios do Pantanal, e eu vou ser bem sincero para você, foram raros os pontos em que eu mergulhei no rio, além dos 10 metros de profundidade, e que eu tive aí uma termoclina, né, uma faixa de água gelada ou de água quente no meio do rio. A temperatura era muito constante em todo o período. Na verdade, eu sei disso porque eu usava um medidor de temperatura, porque na época, eu estou falando isso na época que se fazia mergulho e caça submarina, né, que é pesca submersa no Pantanal, fazia-se isso, estou falando de 1998 até mais ou menos 98 até 2000 e alguma coisa, tá? 2001, que era permitido, tá? Ainda não era proibido no estado. E quando a gente fazia isso, a gente usava-se um relógio de temperatura, porque quando a gente entrava nas baías atrás dos pacus, para pescar pacu, tinha também as piranhas e a gente tem um problema com temperatura. A piranha, ela fica meio fora de órbita e ataca o mergulhador facilmente se a temperatura da água estiver acima de uns 20 e tantos graus. Eu não lembro agora quanto que era. Então a gente usava esse termômetro exatamente para saber se a temperatura estava muito alta. Porque a gente encontrava com cardumes de piranha à torta direita, nunca aconteceu nada. Mas com temperaturas altas a gente tinha algum receio. Então por isso que eu digo que você não tem muita essa variação de termoclina, tá? A gente mergulhava, não tinha isso. Agora quando você fala aí de rios, como rios do Amazonas, em que você tem trechos com 60, 70, alguns locais lá com 40, 50 metros de profundidade, tem pontos lá. Fica meio difícil, sabe, Tamires? Pode haver alguma influência de temperatura, pode haver uma termoclina ali na profundidade, tá? Do meu corpo hídrico, mas não é um normal, tá? E ficaria também difícil para a gente fazer, até porque eu não sei nem se a gente consegue coletar a toda essa profundidade, tá? A gente tem algumas limitações até do equipamento, tá? Uhum. Mas aí a gente acaba fazendo algumas suposições de todo o corpo hídrico, tá? Mas não tem tanta influência assim, porque eu não tenho uma variação de temperatura tão absurda, tá? E é diferente do oceano, tá? A gente está falando de rios, tá? É diferente do oceano, que o oceano a gente tem ali umas termoclinas, né? Às vezes você está nadando, né? Já aconteceu de você estar nadando no mar, tal, você dá uma mergulhada, você sente um frio ou parece um jato quente, porque ali você tem o efeito de termoclinas, né? De rios oceânicos que a gente fala. Então ali é outra característica. No rio hoje não tem essa variação tão grande. Tá ok? Ok. Obrigada. Nada, pode perguntar, tá? Vocês não fiquem preocupados com isso, não. A quantidade e característica desses sedimentos, como também as qualidades químicas, né, dos componentes que estão presentes na água, vai influenciar, de certa forma, o processamento das amostras, né? Se eu tiver muita material orgânico suspenso, muitos ácidos ou muitos óleos presentes, isso também vai mudar algumas coisas, tá? Rios onde eu tenho quantidade muito pequena de sedimento também não oferece uma boa condição de análise, tá? Vai acabar dando erro de pesagem. Exemplo, é muito difícil a gente fazer amostragem de suspensão no Rio da Prata. Tá? Por quê? O Rio da Prata ele tem por ser um rio de água calcária, você tem uma propensão e uma facilitação da sua deposição, que são os nossos rios ali de Bonito, com uma água bem transparente, em que você conseguir uma quantidade de sedimentos, você vai passar horas ali fazendo coletas, tá?
e às vezes até tendo problema de como é que você vai coletar isso aqui, né? A gente tem mais um problema com o fundo, a gente consegue mais amostra de sedimento de fundo do que da própria suspensão ali naqueles rios. Em outros casos, como é o caso do Taquari, por exemplo, em que a gente tem grandes parcelas de amostra, aí a gente começa a ter problema de pesagem, tá? Porque a gente vai começar a bipartir a amostra para poder fazer pesagem, e nessa bipartição eu posso fazer algum erro e também vou conduzir alguns erros indesejáveis. Então, a gente tem que sempre pensar o seguinte: quando eu for fazer coleta de sedimento, tem que haver uma sinergia entre o hidrometrista, né, a pessoa que vai fazer a coleta, pessoal de laboratório, equipe de processamento, para que eu consiga avaliar do começo ao fim qual é a técnica ideal para aquele determinado local, o que eu tenho que fazer, se eu tenho que fazer uma bipartição, se eu tenho que fazer uma separação dos meus dados em campo, tá? E se essa separação de dados que eu faço em campo, ela é condizente com a quantidade de sedimento que aquele rio está transportando, seguir isso dentro das normas para que a gente consiga, de certa forma, evitar esses erros, ou pela falta ou pelo excesso de sedimentos nas nossas amostras. Tá? Então, o amostrador de sedimento que a gente tem nos nossos sistemas, eles são construídos de modo que o líquido que vai entrar pelo meu bico do amostrador, ele tem que entrar sem perturbar o fluxo normal, ou seja, é o que a gente fala de velocidade ou fluxo isocinético, tá? Ou seja, na mesma velocidade que ele trafega no rio. Tem que estar posicionado adequadamente, ou seja, o meu bico ele tem que estar sempre paralelo às linhas de fluxo, tá? O bico tem que alcançar posições o mais próximo possível do leito, ou seja, ele tem que chegar o mais próximo possível do fundo do meu rio, mas de maneira em que o equipamento, mesmo caso ele toque o fundo, o meu bico, na hora do equipamento tocar o fundo, o meu bico não faça isso daqui, porque eu posso, numa queda da cabeça do meu equipamento, na hora de apoiar, eu enterrar meu bico no fundo, tá? E absorver aí uma quantidade de sedimento de fundo que depois no laboratório vai dar como de sedimento de suspensão. Exemplo, imagine vocês fazendo uma medida no Rio da Prata, que quase não tem sedimentos, e numa descida você desce com o equipamento muito rápido, na batida ele bate e enterra o bico, ele literalmente escava um pouco do sedimento de fundo e traz. Aí vai dar lá um transporte de sedimento absurdo, tá? Vai dar um erro, então tem que tomar esse cuidado. E o equipamento deve ser simples de manutenção fácil. Tá? Ou seja, a manutenção dele seja a lubrificação das partes móveis do equipamento e instalação, troca das borrachas do sistema de vedação também deve ser simples, tá? E a instalação e retirada dos bicos não ser tão problemática. Tá? Então, isso aí é o mote para os amostradores de material em suspensão. Tá? Normalmente, eles usam bicos calibrados de 1/8 de polegada, 3/16 polegadas e 1/4 de polegada. Tá? São os 3 bicos que a gente utiliza no sistema de amostradores de material em suspensão. Os bicos são removíveis porque cada bico deles está relacionado a um tipo de velocidade. Tá? Então, depois que você fez a medida da velocidade do rio, então a amostragem de material de suspensão sempre sempre vai após a medida de velocidade do rio. Tá? Então eu faço a medida de velocidade do rio para saber os pontos de velocidade e aonde que eu vou coletar. Eu sabendo a velocidade média da minha corrente, eu vou saber qual bico que eu vou utilizar. Tá? Em velocidades baixas eu uso de 1/4, tá? Moderadas eu uso de 3/16 e altas de 1/8, ou seja, inverso, ou seja,
Quanto maior a velocidade, menor o diâmetro do bico, tá? E o inverso. Então, cada bico possui uma velocidade de trânsito, tá? Que é a velocidade ideal na velocidade. Velocidade de trânsito é a velocidade que ele deve descer e subir, tá? Essa é a velocidade de trânsito, não tem a ver com a velocidade de entrada. A velocidade de entrada, ou seja, a velocidade do meu rio, vai determinar a velocidade de trânsito e, consequentemente, o bico, tá? Diâmetro de 1/8, ou seja, o menor diâmetro dele não é indicado para condições de areia em suspensão. Exemplo, o rio Taquari não é indicado porque eu posso causar um entupimento do bico e ter um erro de leitura, tá? As velocidades aproximadas para cada uso de pico são: se o meu rio está entre 0,4 e 1 metro por segundo, a velocidade média do meu rio, no meu rio eu vou estar aí considerando como baixa. Entre 1 e 2,5 moderada, e acima de 2,5 eu considero ela como velocidade alta. Tá? Em velocidades inferiores a 0,4 metros por segundo, a gente não recomenda o uso de integração, tá? Ou seja, não recomenda a coleta de amostras de suspensão por integração. A gente vai trabalhar com uma pontual, tá? Essa é o mote. Lá no Guariroba, Tamires, você tem uma ideia de qual é a velocidade média lá do córrego que chega no reservatório? Professor, eu não lembro, não, mas a gente tem os dados aqui, eu posso olhar e falar na próxima aula. Tá, eu agradeço. Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, qual que é a velocidade média que a gente tem lá, Tá tá? bom. Eu sei que lá no Taquari a gente está aí em alguns pontos entre baixa só quando na época da seca, mas a gente trabalha ali mais ou menos entre a moderada e em alguns casos a alta, tá? Em épocas de águas altas, de cheia, a gente trabalha com água, mas no Taquari a gente está entre moderada e alta, tá? Então isso aí são o que a gente chama de amostra isocinética. Então o que acontece aqui é isso aqui, ó. Eu tenho o bico, tá? Do meu amostrador. A escolha do bico do meu amostrador tem que ser suficientemente adequada para que a velocidade de entrada dentro do meu bico seja igual à velocidade média, tá? Para que as partículas aqui de sedimento sejam igualitárias, ou seja, o que estiver trafegando aqui em cima vai ser a mesma que vai estar trafegando aqui dentro e que consequentemente vai ser coletada pelo meu amostrador aqui. Quando eu não tenho uma amostra isocinética e eu acabo tendo um freio, né, eu forço ou coloco aqui um bico menor do que ele deveria ser, o que eu vou fazer? Eu vou frear a entrada do meu fluido aqui e, consequentemente, eu vou aumentar a concentração dele. Opa, eu vou aumentar a concentração dele aqui. Então, eu vou causar uma leitura errada, porque a concentração que o meu amostrador está dando é maior que a concentração real no meu corpo hídrico. Da mesma forma que se eu usar um bico muito grande, tá? Além do tamanho ideal, eu forço uma aceleração na velocidade do meu fluido para dentro do meu bico. E se eu forço uma aceleração, o que eu vou coletar aqui de concentração é menor do que a real, tá? E aí eu também tenho um erro de medidas, tá? Isso aí que é o que a gente chama de velocidade isocinética do nosso amostrador. É isso que para isso que a gente escolhe direitinho o tipo de bico, para garantir aquela primeira relação, tá? Para que o que eu tenho no meu fluido seja exatamente o que eu estou coletando. Quando a gente trabalha com a pontual instantânea, aquela que eu uso uma garrafa alfa, tá? É feita instantaneamente ou em poucos segundos, e a integração é feita por um tempo maior, pode ser 10 segundos ou mais. Tá? A
A integração é mais representativa, porque eu vou representar, de uma certa forma, a média de valores. E eu tenho alguns amostradores em que eu tenho válvula de abertura e fechamento do bico do amostrador, em alguns casos de instantânea, de pontual. Às vezes eu preciso de algumas amostras pontuais em que eu vou coletar durante o mesmo tempo. Eu sei quais são as velocidades, mas eu coleto durante o mesmo tempo e eu faço os cálculos de consideração em vários pontos. Então existe um amostrador muito parecido com o amostrador, muito parecido não, é uma adequação do amostrador de garrafa, e que no meu bico eu tenho uma válvula de abertura e fechamento. Então eu coloco... Diga. O Glauber falou aqui que fazendo uma média das velocidades medidas na foz, a velocidade é de 0,63 metros por segundo. 0,63, tá. Então tá acima do 0,4, dá para fazer integração numa boa lá. Mas você vê que ele já está no limite para dar problema de fazer medição de integração. Tá? Então, às vezes, em determinados locais lá, a integração não é tão ideal. É preferível até fazer uma instantânea. Tá? Exatamente por causa da baixa velocidade que eu tenho lá. Ok? E eu tenho casos, onde que eu vi isso? Foi na Itaipu. Itaipu ele faz alguns pontos que ele quer saber como é que está o transporte de sedimento por estratificação, ou seja, já dentro do reservatório, exatamente para saber onde que está essa concentração, para saber se eu vou ter uma deposição mais perto das turbinas ou mais na cabeceira do meu reservatório, em que eles têm um amostrador de garrafa com um bico, em que ele coloca na posição desejada, ele abre dentro, ele tem ali a velocidade, porque ele já mediu a velocidade com o molinete, ele tem a velocidade naquele determinado ponto, então ele sabe qual é o tempo de abertura e fechamento para garantir um trajeto isocinético dentro da garrafa. Aí ele abre, coleta e fecha, tá? É um modelo modificado, eu vi isso lá na Itaipu com Gâmaro, tá? Ele que mostrou esse equipamento pra gente. Essa mistura de água e sedimento é acumulada continuamente no recipiente, se a gente está falando do amostrador de integração, tá? Ele move verticalmente a uma velocidade de trânsito constante entre a superfície um pouco a poucos centímetros acima do leito, tá? Então ele vem numa determinada velocidade. Não pode tocar o leito para não coletar esse sedimento de arrasto, tá? Então a gente tem de 10 a 15 centímetros que não é amostrado, que é quando eu apoio se eu apoiar o meu amostrador, ele vai apoiar aqui, o bico ainda fica um pouco para cima. Você imagina que o bico está aqui nessa posição, eu apoio e depois ele volta a subir. Tá? Movimentar o amostrador sem haver inclinação, ou seja, eu não descer muito rápido, porque se eu descer muito rápido, ele tende a fazer isso aqui com a cabeça do amostrador, o meu bico deixa ele estar na horizontal, ou subir muito rápido, porque eu tenho uma tendência de eu fazer também a cabeça dele subir. Então, e essa descida aqui, ela tem que estar de tal maneira ser feita para que o bico mantenha a horizontalidade. Isso daí, turma, é muito difícil, tá? São anos de prática de coleta de amostras de sedimentos. Coletar sedimento não é a mesma coisa de medir vazão, tá? Medir vazão, eu digo para vocês, e a gente tem isso como exemplo, dos alunos que foram lá para a base, naquela aula, na última aula da engenharia ambiental, em 1 ou 2 dias, a grande maioria de vocês aprende a fazer uma medição de vazão com um molinete ou com a DCP, ou seja, medir vazão não é difícil, tá? Tem lá seus pormenores, mas ele é relativamente fácil. Medir sedimento é outra história, tá? Não é qualquer um que mede sedimento, não é tão simples assim medir sedimentos. Tá? Então essa é uma das coisas que a gente tem que ter um certo cuidado enquanto medir sedimentos, ou seja, como deve se medir sedimentos. Tá? Há necessidade de se ter um treinamento prévio, fazer algumas amostras, tá? Não colocar pessoas muito novatas para fazer a coleta,
ou colocar as novatas com pessoas experientes para que a gente evite esses erros, exatamente porque a coletar o sedimento não é tão simples assim. A gente fala, né, quando a gente tem as disciplinas de transporte de sedimentos, é muito bonito, fala-se de todas as equações, de como que deve ser, assim, assim, assado, mas tudo que a gente fala lá em transporte de sedimentos está baseado no que a gente coleta em campo. E aí você não sabe coletar em campo, ou você faz errado, ou não segue as regras, você vai acabar tendo um problema no seu transporte de sedimentos, ou seja, um problema na sua medição. Tá? Então, eu vou falar alguns equipamentos utilizados na amostragem de sedimento de suspensão, que é utilizado pela Agência Nacional de Águas, pela ANA, tá? Ou recomendados por ela. Então, a integração por vertical pode ser feita em um só sentido ou em dois, de descida e subida. Faz-se um só sentido. Só pegar aqui um café, turma. Não. Faz só um sentido, controlando a entrada da amostra por abertura e fechamento de válvula, tá? Quando se faz um só sentido. Então não é muito normal, tipo, os equipamentos que a gente tem no FMS, a gente não tem válvula de fechamento, então a gente não consegue fazer só num sentido. Então a nossa velocidade de trânsito tem que levar em consideração tanto a descida quanto a subida, tá? E o amostrador que tem isso é o P61, tá? Os equipamentos mais comuns é o DH48, DH59, D49 e o amostrador de saca compressivo AMS8, tá? Eles permitem a amostragem em dois sentidos, tá? Todos esses, com exceção do P61. Na amostragem por integração em vertical, a mistura de água sedimento é acumulada continuamente no recipiente. Esse amostrador é deslocado na vertical numa velocidade de trânsito constante entre a superfície e um ponto a poucos centímetros acima do leito. E essa mistura entra numa velocidade quase igual à velocidade corrente, garantindo aquele trânsito isocinético, tá? Não toca o leito, para não correr o risco de coletar sedimento de arrasto. Não faz em águas paradas, não faz atrás de bancos de areia, pilares e pontes, tá? Tem que medir sempre a temperatura da água para calcular a viscosidade cinemática e o termômetro mergulhar durante a leitura. Efetua a medição da descarga líquida antes da medição da descarga, isso é fato, porque a gente precisa saber os pontos, tá? E a concentração de sedimentos vezes a descarga líquida é que vai dar a nossa descarga sólida, ok? Uma outra coisa, se a gente estiver usando amostrador de garrafa, algumas informações devem ser tomadas cuidados, tá? A gente sempre tem que etiquetar as amostras. Parece até que a gente está falando, pô, professor, eu não vou fazer isso. É caso de se pensar, porque já aconteceu de chegar a garrafa, de estar apenas um número marcado na garrafa, e no final a pessoa perdeu o bloquinho que tinha anotado algumas informações dos números. Tá? E depois ficou naquela, essa garrafa foi do ponto 2 ou do ponto 3 de coleta. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. As garrafas, existe uma norma, que é essa que está aí na imagem, que a gente tem que estar local, data, hora, qual é a vertical, qual é a garrafa, tá? O nível de água naquele momento, a temperatura e que amostrador que eu usei para fazer aquela coleta, tá? Quando eu faço por integração, eu tenho um limite do gargalo, que é esse limite aqui, tá? Se na hora que eu tirar a amostra e ele tiver além disso, eu tenho que jogar fora e fazer de novo, tá? A faixa ótima, ou seja, que eu vou ter, existe uma faixa ótima dentro da garrafa, que é o início do fechamento do pescoço e quase o fim dele aqui antes do gargalo final. Esse aqui seria a faixa ótima, tá? Se eu coletar abaixo, eu vou fazer, como é que fala?
integra novamente, tá? Com uma velocidade de trânsito igual à primeira para eu fazer uma mistura, para ver se eu consigo manter dentro da minha faixa ótima, tá? E aqui é marcar sempre, ele fala lápis macio azul ou preto, né? Normalmente isso aqui pode ser vidro jateado e eu escrevo com uma garrafa, com um lápis de grafite mesmo, ele fica, tá? Não perde. Ou depois que eu anotei e separei a garrafa, eu lacro a garrafa e colo um adesivo com as informações, tá? Eu posso ter códigos simplificados? Posso trabalhar com código simplificado, desde que eu garanto que eu não vá perder depois a caderneta com os códigos, tá? Sempre identificar posto, que rio, hora de coleta, qual a abscissa, a profundidade da amostragem, o nível da água, a temperatura, que tipo de amostrador, o nome do hidrometrista também. Ah, mas por que o nome do hidrometrista? Se você encontrar alguma coisa que está te tirando, que você está achando que está errado, automaticamente você vai ter que chegar para o hidrometrista. Cara, como é que você fez essa coleta? Eu estou vendo um erro aqui. Tinha alguma coisa diferente? Choveu na cabeceira? Teve chuva na noite anterior? Porque tudo isso pode influenciar a medida, tá? Então isso a gente tem que ter isso em mente sempre, tá? Evitar aglomeração de partículas nas amostras destinadas à granulometria, ou seja, colocar a solução 10% de alumínio de cobre, de 10% de alumínio ou cobre, tá? Por quê? Para que a gente não tenha uma coazão, tá? Você não tenha que duas partículas se aglutinem e na hora de eu fazer a granulometria, eu ter uma granulometria, eu achar que duas partículas unidas é uma, com um diâmetro maior, e aí eu faço uma granulometria errada. Então a gente sempre coloca aí 2 gotas por litro de alumínio ou cobre, tá? Solução de alumínio ou cobre, para evitar essa aglomeração de partículas, tá? Recipiente tampado e fora de luz e marcar nível de amostra, se possível, né? Para você ter uma certeza que não houve evaporação ou perda do material entre a coleta, o transporte e até chegar ao laboratório. Tá? Observar a limpeza de garrafa. Bem, isso daí é uma coisa. Quem trabalhou no LACUA, no Laboratório de Qualidade Ambiental lá da UFMS, que foi aluno do professor Noboyoshi, da professora Keila, da professora Maria Lúcia, vocês sabem, né, que aprenderam com o Marcelo, vocês sabem muito bem que não tem vidraria ou equipamento que vá para fazer alguma coleta que esteja sujo. A limpeza da vidraria até brinca, né, que os alunos fazem o primeiro estágio dentro do LACUA limpando vidraria, né? Parece brincadeira, mas é porque tem que entender que é uma das coisas mais importantes. Por quê? Se o equipamento não estiver limpo, a garrafa não estiver limpa, eu posso estar introduzindo um sedimento, uma quantia de sedimento, já na minha amostra que não é a correta. Então isso tem que ser muito observado, tá? E encaminhar o mais rápido possível para o laboratório. Evitar que a amostra fique muito tempo sem uma leitura, tá? É por essas e outras razões que às vezes quando a gente faz coletas numa sexta-feira, às vezes a gente tem que ir para o laboratório sábado e domingo para fazer as leituras e determinação de sedimento, né? E isso quando a gente não aproveita a mesma amostra para fazer qualidade, que a gente não pode ter deterioração da amostra. Tá ok? Turma, deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver esse aqui. Tem gente que hoje precisa sair mais cedo, tá? Então eu vou dar uma parada aqui com vocês hoje, tá? Até porque a gente está testando essa nova técnica. Deixa eu parar aqui a gravação.